Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que impacta a vida de muitos vigilantes, que é o tema 1031 do STJ e o tema 1209 do STF, tá? Doutor, mas o que esses dois temas têm a ver com os vigilantes? O que tu vai me explicar hoje? Fica até o final que você vai entender o que eu vou estar passando hoje, tá? Vamos lá, pessoal. Vou falar primeiro sobre o tema 1209, tá? O que acontece? O tema 1209, ele está no STF, que é a última instância no judiciário, tá? Então, assim, não tem mais recursos para uma corte superior ao STF, tá? E o que lá fala? Lá eles estão discutindo o reconhecimento da atividade especial do vigilante. O vigilante que trabalha em banco, trabalha em hospital, trabalha em escola. Aquele vigilante que, às vezes, no trabalho dentro de um banco, normalmente ele porta uma arma de fogo. E dentro de uma escola, ou então dentro de um outro tipo de serviço, que só faz o trabalho de vigia mesmo, normalmente só anda com aquele porrete, né, e alguns materiais de segurança, mas não anda com a arma de fogo, efetivamente. E eu vou ter que te explicar um pouquinho de como que surgiu essas coisas e como é que está a situação hoje, tá? Até 1995, até 28 de abril de 1995, os vigilantes conseguiriam se aposentar com uma atividade especial só comprovando a atividade, que a gente chama isso de aposentadoria por categoria profissional, até 28 de abril de 1994, certo? Depois disso, a lei vetou o reconhecimento especial da atividade vigilante. E aí, o que aconteceu? O judiciário começou a receber esse tipo de ação, porque, assim, apesar de não ter lei falando, na Constituição fala que o período de atividade nociva à saúde ou exposto à periculosidade também teria uma contagem diferenciada, mas a Constituição falava, ainda fala, só que não falava sobre o vigilante. Então, assim, usando de forma, uma analogia com o passado, que era até 28 de abril de 1995, o judiciário tinha essa força de estar apoiando os vigilantes, concedendo realmente a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que aumenta, no caso do homem, 40% do seu tempo e no caso da mulher, 20%. E beleza, mas o que aconteceu para chegar no STJ? Primeiro chegou no STJ, porque o tema 1031 fala basicamente sobre a mesma coisa, sobre o reconhecimento de atividade especial do vigilante, mesmo após a reforma da Previdência, da reforma 103 de 2019, quanto nos períodos posteriores à Lei 9032 de 95, que é essa lei do dia 28 de abril em diante. O que acontecia? No judiciário, tem a Justiça Federal e tem o Juizado Especial Federal. São duas competências, entre aspas, que são divididas pelo valor da causa, tá? Eu sei que vai ser um pouquinho chato essa parte do vídeo, mas eu preciso que você acompanhe até o final para você entender se você é vigilante, se você está querendo saber. E no final eu vou te dar um bônus, que eu vou te dar uma oportunidade de tu estar se aposentando, mesmo estando com esse processo em andamento, tá? Vamos lá, vamos voltar. O Juizado Especial Federal, que é os processos até 60 salário mínimo,
o judiciário estava entendendo que precisava do vigilante estar portando arma de fogo para poder ser considerado tempo especial. E a vara federal já tinha entendimento de que não precisava portar arma de fogo para comprovar periculosidade. E aí ficou essa discussão: quem entrava no juizado ganhava o processo, quem entrava no juizado perdia o processo, quem entrava na vara civil ganhava o processo. Então, assim, criou-se, né, uma confusão, literalmente. E aí criou-se esse tema 1031 no STJ. O STJ, depois de bastante tempo, suspendeu todos os processos que tratam sobre essa solução, sobre essa questão do vigilante, do reconhecimento de tempo especial, e o tema 1031 foi julgado a favor dos segurados. Então, os segurados ganharam nesse processo. Só que, como o STJ ainda não era a última instância, a União, né, a Previdência Social, fez um recurso para o STF. E o STF, através do tema 1209, ele recebeu esse processo. E o que aconteceu? O STF mandou suspender todos os processos que envolvem questão de vigilante. Então, assim, teoricamente, o processo tem andado, mas ele tem andado em passos lentos. Mas o que eu quero te dizer? Que mesmo você estando com esse processo na mão até de um advogado já há 2, 3 anos, porque eu tenho processos assim. Por isso que eu estou te fazendo esse vídeo. Eu tenho processos que estão na mão de advogado, na minha mão como advogado, já há uns 3 anos. Porque esse tema já suspendeu todos os processos. Tema 1209 do STF. Suspendeu todos os processos. E aí, quando suspende todos os processos de primeiro grau, ele não tem andamento nenhum. Ele fica escrito lá sob estado. É igual o tema 1031. Ele foi julgado, mas ele está lá constando sob estado. E ele fica suspenso até que venha uma decisão do STF e dê andamento a todos os processos. Mas, beleza. E aí, doutor? O que eu faço? Eu tenho um processo e eu vou te falar agora o que você deve fazer e o que eu faço com meus clientes. Eu vou acompanhando e falo para ele: continua pagando o INSS ou continua trabalhando, e vou sempre verificando se ele tem tempo para aposentar numa outra aposentadoria. Eu vou botar aqui um card para você assistir lá um vídeo falando sobre isso. Mesmo você tendo um processo judicial, você pode fazer um processo administrativo de aposentadoria, tá? Cumprindo as regras, requisitos de outra aposentadoria, uma regra de transição, o que seja. E às vezes você está numa situação aguardando uma boa vontade do judiciário, sendo que você já tem direito a um benefício. E aí, se você já tiver um advogado, conversa com ele, fala: vê se eu já não tenho tempo. Eu assisti um vídeo lá do Dr. Arnon e ele falou alguma coisa que eu posso entrar, mesmo com um processo judicial, eu posso entrar com um processo administrativo e me aposentar, enquanto não sai a decisão lá no processo judicial. E é exatamente isso, tá? Se você não tem um advogado, entre em contato conosco, ou então procure um advogado da tua confiança, porque isso é muito importante para analisar o caso, ver as atividades especiais, ver a questão de PPP. Então, assim, era esse vídeo que eu queria deixar aqui. Eu acredito que tenha ultrapassado um pouquinho mais de 10 minutos, mas o intuito era te informar como está a situação do vigilante hoje, sobre o tema 1031 e o tema 1209, tá? E a gente está aguardando o julgamento, mas você pode ter direito a uma outra aposentadoria. Talvez tenha completado a idade para se aposentar por idade, e tu não precisa ficar preso, aguardando a boa vontade do judiciário.
Se você já cumpriu os requisitos, você pode se aposentar e depois lá na frente você recebe os atrasados do processo judicial e ainda faz uma compensação, ainda consegue fazer uma compensação e receber lá os seus atrasados, tudo certinho, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir para você compartilhar ele, curtir e se inscrever no canal, tá? Eu não sei se você já faz parte aqui do nosso ecossistema, mas eu estou querendo, quando bater 500 inscritos, começar uma live com temas aleatórios, até a gente começar a escolher um tema e a gente se aprofundar pelo menos uma vez na semana. Eu estou deixando uma live aqui, mas eu vou bater primeiro 500 inscritos. Então, se você gostou do vídeo e às vezes você tem alguém aí na tua família que pode se inscrever no canal, se inscreva, tá? E a gente vai interagir muito ainda através dessas lives, tá? E um abraço e até a próxima. Tamo junto.